Primeiro, boa noite. Obrigado, Cristina. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Gostaria de iniciar também fazendo saudações ao vereador Marcos Fulli, através do vereador fazendo a todas as outras lideranças que estão aqui, todos os ativistas, pessoas da sociedade civil e demais interessados. Realmente é muito bom ver uma casa legislativa tão cheia numa sexta-feira à noite. Então, já começo parabenizando pela participação a todas as pessoas que estão aqui. Eu também queria reforçar algo que a Vânia já disse. Só um ponto, Thiago, não é essa a minha apresentação. Mas a ideia da minha fala hoje também é fazer uma fala um pouco mais técnica, respaldada em dados. Eu trabalho com incidência política na Mercy for Animals no Brasil. Uma das coisas que nós entendemos é que fazer incidência política é uma coisa muito séria e que sempre precisa estar baseada na melhor ciência possível. E é com isso que a gente traz os argumentos e dados que eu vou falar aqui com vocês hoje. Antes, até enquanto abro ali minha apresentação, eu queria trazer um ponto. Eu vou falar um pouco mais de aspectos ambientais. Então, eu espero contribuir com a discussão também para a cidade, para a comunidade, para a região do Porto. E já queria começar fazendo uma reflexão. Quando a gente fala de impacto ambiental, principalmente falando da questão portuária, qualquer acidente portuário vai gerar impacto ambiental. Independente do produto, até mesmo açúcar, em muita quantidade, num acidente ambiental, ele vai gerar impactos sérios e que vão precisar ser remediados. Mas só tem uma carga aqui no Porto de São Sebastião que tem o dobro de chances de gerar um acidente. E essa carga são os animais vivos que são carregados aqui, né? Porque eles são carregados nos navios sucata. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre a ameaça dos navios sucata. Então, deixa eu testar aqui o passador. Isso. Eu começo com essa informação, isso é com base num relatório que foi feito e divulgado pela Guardian, que os navios que transportam animais vivos, e a gente vai usar aqui o NTAV, muitas vezes na apresentação, eles têm o dobro de chances de naufragar do que outros navios que carregam os diferentes produtos aí pela atividade portuária no mundo, por dois motivos principais. O primeiro é a instabilidade estrutural. O que acontece? Esses navios eles são convertidos. Eles foram navios que foram construídos para outros fins, como, por exemplo, carregar containers, carregar diversos outros produtos, e eles são convertidos para carregarem animais vivos. E, em geral, são construídos novos andares nesses navios para acomodar esses animais. Isso significa que eles têm um casco pequeno, que não foi planejado para isso, e quando você coloca novos andares, você vai estar gerando o outro impacto, que é a questão da instabilidade, né? O casco é pequeno, tem muitos andares, esse casco não foi planejado para isso, eles vão ser mais suscetíveis a perder estabilidade quando estiverem em alto mar, e até mesmo atracado. E outro ponto, que é a antiguidade. Como eu comentei, esses navios não foram feitos para isso, a maior parte deles não foi feito para isso. Então, eles chegam uma vida útil, transportando, por exemplo, containers, e depois disso ele vai ser adaptado para carregar animais. Então, quando ele é adaptado, a maior parte desses navios já estão com problemas estruturais sérios. E aqui eu trago dois navios para trazer de exemplo. Esse primeiro é o DNF II, é um navio que naufragou com 34 anos em 2009, ele foi um navio adaptado, e quando ele naufragou em alto mar, ele estava carregando 10.274 ovelhas e 17.932 bovinos. Todos esses animais morreram dentro dos navios naufragados. 11 pessoas também morreram nesse acidente. Então, passando aqui para o próximo ponto, aqui eu acho que dá para vocês verem um pouquinho melhor. Esse é o navio Aidar, a gente vai falar bastante dele. Esse era ele antes da conversão, carregando containers. Então, vocês podem ver que é um navio que foi construído para atender a esse fim. O casco dele tem essa limitação de carregar containers. E ele foi adaptado para carregar animais vivos e ganhou vários andares, sem mudar a estrutura mínima dele, que era o casco, né? E esse navio ele é muito famoso porque ele foi o navio que naufragou no estado do Pará, no porto de Barcarena, também carregando mais de 5 mil bovinos e 700 mil litros de óleo em 2015. Esse talvez seja um dos principais eventos socioambientais do nosso país, principalmente relacionados a essa atividade, com certeza é o maior.
É um evento, e aqui a gente traz as fotos, eu tentei não trazer tantas também, porque é uma cena muito gráfica, mas esse navio ele tombou com os animais tentando escapar. A maior parte deles não conseguiu sair do navio e morreu afogada. Alguns que conseguiram sair e chegaram nas margens foram abatidos pela população local. E milhares de carcaças de animais ficaram ao redor, encalhadas por meses. Isso gerou um impacto socioambiental imenso, que a gente também vai falar um pouquinho mais. E aquela foto, para vocês olharem aquela foto aérea, é o porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. E ali a gente consegue ver, ali onde está escrito berço 302, ali é o casco ainda do navio. Esse é um porto que tem 8 berços de atracação, então um deles ficou totalmente inviabilizado pelo casco do navio. E a última notícia que a gente tem é de 2022. Ano passado, eles estavam iniciando já tinham tentado algumas vezes resgatar esse casco, e estavam iniciando de volta uma nova tentativa de resgatar esse casco. Então, um dos berços de atracação do porto foi inviabilizado por muito tempo. Então, a gente tem até dificuldade de estimar o impacto econômico que tem para a atividade portuária você perder um dos seus berços de atracação. E vale dizer também que os recursos para resgatar esse casco de navio estão vindo do poder público, do Estado, dos impostos da população. As empresas não estão se responsabilizando sobre isso. E aqui, falar um pouquinho ainda desse impacto. Aqui a notícia que eu trago, ele ficou mais de 7 anos lá, e até o momento a gente não tem notícia que ele saiu de lá, esse casco. Ao que tudo indica, ele ainda está lá. E isso é um dano econômico para o porto, que eu acho que é importante falar sobre isso com vocês que vivem numa cidade portuária. Mas e as pessoas que vivem ali, que tiveram diversos impactos com essas carcaças de animais que ficaram semanas por lá, 700 toneladas, 700 mil litros de óleo vazado, que afetou comunidades tradicionais, unidades de conservação extremamente sensíveis, pessoas que viviam do turismo. E essa região, ainda, vale dizer, não tem vocação turística, que é um ponto extremamente importante para São Sebastião. O dano de indenização, que é calculado pelo Ministério Público, é de 71 milhões para essas pessoas, para a sociedade, para a população que não se beneficiou da exportação de animais vivos. E esse valor até hoje não foi indenizado. Então, e eu estou falando aqui, mais uma vez, eu gostaria de reforçar isso, não é um local que tem vocação turística. Bom, aqui a gente trouxe um slide da apresentação da Marinha Brasileira, na segunda reunião técnica sobre boas práticas operacionais no transporte marítimo, que foi feita depois desse evento no Porto de Barcarena. E nas considerações finais sobre o motivo do acidente, eles trazem esses pontos. A frota das embarcações que transportam carga viva operando no Porto de Vila do Conde são embarcações antigas, que nem eu comentei antes, classificadas por entidades não confiáveis, baixo padrão de manutenção e tripulação com pouca tradição marinheira. Então, essa é a autoridade competente para avaliar o evento que aconteceu lá, e essa é a percepção e a análise que eles trouxeram do resultado, o porquê isso aconteceu. E aí, eles estão falando sobre o transporte de cargas vivas, sobre o que aconteceu em Vila do Conde, mas os mesmos navios que operam em Vila do Conde operam em São Sebastião. Não existe uma diferença entre essa percepção da Marinha do Brasil em relação ao que aconteceu lá e o que aconteceu aqui. Mas muitas pessoas podem dizer e alegam de que existe uma diferença porque Vila do Conde é um porto fluvial, é um porto que está no rio. E podem dizer que existe uma alteração, uma diferença por causa da maré, que influencia e faz com que o navio atracado ele perca maior estabilidade. Eu já tinha mostrado para vocês antes, um dos navios, lá no começo da apresentação, ele naufragou em alto mar, então isso já derrubaria esse argumento. Mas aqui eu trago mais 2 casos recentes. O Queen Hind, do porto de Mídia, na Romênia, ele naufragou em 2019, com 39 anos. Esse porto é um porto marítimo. E também queria muito reforçar que esse mesmo navio esteve 2 vezes no Brasil, no mesmo ano que ele naufragou. Isso poderia ter acontecido aqui. Outro também navio de porto marítimo é o Al-Badri 1, no porto de Suaquim, Sudão, mais um porto marítimo. Ser marítimo ou fluvial não afeta, porque a questão não é a maré, é a qualidade dos navios, como a própria Marinha Brasileira reforça. Bom, agora
trazer um pouco mais para São Sebastião, e aqui alguns dados que a gente trouxe desse ano, 2023. Foram 13 navios que atracaram no Porto de São Sebastião em 2023. Esses navios possuem idade média de 38 anos. E aqui eu quero lembrar um primeiro dado, que a média dos navios que operam com outras cargas é de 20 anos. São navios bem antigos. O primeiro navio também que eu mostrei, que naufragou em alto mar, ele tinha 34 anos. Então, a média dos navios que passaram por aqui é mais antiga do que esses outros que naufragaram. 5 desses navios foram construídos na década de 1970, ou seja, eles têm aí 40 anos. 6 deles já foram detidos repetidas vezes em portos de diferentes países por apresentar condições que representam risco à segurança da navegação. Um deles, que eu decidi falar para vocês nominalmente, é o Taiba. Ele foi construído em 1978. Ele foi detido 8 vezes, no Egito, no Japão, na Romênia, na Rússia e na Turquia. Esse navio passou pelo Porto de São Sebastião esse ano. E só um deles foi construído com esse propósito. Então, só um deles, desde o começo, tem um casco, em tese, que é adequado para a atividade de exportação de animais vivos, que é o Ocean Drover, de 2002, esse navio. E apesar de talvez ele ter menos chance de naufragar, ele não está imune a acidentes. Essa foto é dele pegando fogo. Ele sofreu 2 acidentes sérios. Um deles foi um pane no sistema de ventilação, que nem a Vânia comentou, todos esses navios precisam dessa estrutura. E por causa desse pane, 880 dos 1.995 bovinos a bordo morreram. Em 2014, esse navio também sofreu uma pane no motor e teve que fazer uma parada no oceano. Ele ficou parado lá por alguns dias, e esse atraso fez com que 1.654 ovinos morressem. E meses depois ele sofreu esse incêndio, né? Então nenhum animal morreu nesse incêndio, mas para demonstrar que esses navios, mesmo os que foram construídos com esse propósito, não estão imunes a sofrerem acidentes. Bom, vamos olhar um pouquinho para a questão do porto, especificamente, né? Aqui a gente tem 2 imagens aéreas, e ali na primeira a gente consegue ver as 2 estruturas, né? A da Tebari e o porto público, especificamente. E aí a gente vai falar do porto público, que é o que faz a carga de animais vivos. Vocês vão ver que eles têm alguns berços de atracação, e o que eu queria notar é que o único berço que faz carga e descarga de produtos é o berço 101. É aquele que tem um navio grande atracado. Todos os outros, do 201 ao 204, são berços de apoio. Eles não fazem carga e descarga de produtos. E aqui eu queria comparar com vocês com o porto de Barcarena, que eu tinha mostrado anteriormente, que tem 8 berços de atracação. O porto de Barcarena, até hoje, que tá, ao que tudo indica, está com a carcaça do Aidar lá, ele consegue continuar operando. Ele não ficou inviabilizado, ele teve 12,5%, se eu não me engano, da sua atividade inviabilizada. Mas possibilita que a atividade continue acontecendo lá, inclusive esse porto continua embarcando animais vivos. Se um evento como o que aconteceu em Barcarena acontecesse em São Sebastião, 100% da atividade portuária ficaria inviabilizada. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante para se fazer sobre a importância da atividade para o município. E aí, para além da atividade portuária, né, a gente está falando de uma cidade que tem uma vocação turística imensa, imensa, né? São dados aí da prefeitura de que mais de 1 milhão de turistas nacionais e estrangeiros vêm para cá durante a alta temporada, né? Uma cidade que tem uma demanda de serviços, de turismo imensa, imensa, diferente de Barcarena. O que aconteceria se um acidente como esse, com vazamento de óleo, com as carcaças distribuídas aí por todo o raio do porto, o que aconteceria com a cidade, né? Qual seria o impacto? E aqui eu trago uma imagem de como ficou a situação na região de Barcarena, por semanas. Essa é uma imagem que é muito difícil de imaginar acontecendo aqui. Mas, de volta, esses navios têm grande chance de proporcionar eventos como esse. E aqui eu queria trazer uma reflexão de volta, né? Eu estou falando sobre todos esses impactos e a gente sempre faz o questionamento. Então, por que essa atividade continua? Ela é tão importante financeiramente, economicamente, para se justificar, em detrimento, por exemplo, do turismo?
E aqui eu fiz uma pesquisa rápida com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É uma plataforma onde você consegue acessar tudo que passa pelo porto, né? Tanto como importação e exportação, de 2018 até o mês de agosto desse ano, avaliando a quantidade de dólares importados e exportados pelo Porto de São Sebastião e o que representa bovinos vivos dentro dessa quantidade. E a média desse período de tempo é que a exportação de bovinos vivos representa 7,3% da quantidade de dólares que transitam pelo porto. E aí, só para trazer um comparativo para vocês, isso aqui foi reforçado, inclusive, pelo próprio Instagram do Porto de São Sebastião, né? Isso aqui, em específico, para o primeiro semestre desse ano, de 2023, as principais cargas, a barrilha, malte cevada, açúcar, entre outras. Então, não está entre os principais produtos, né? Não ia acabar com a atividade do porto e deixar centenas de pessoas desempregadas se você parasse com a atividade aqui. E, de volta, que nem eu comentei, barrilha, se naufragar um navio, vai ter impacto ambiental, mas esse navio tem a metade de chances de naufragar do que um navio carregado com animais vivos. Então, isso aqui é, inclusive, reforçado pela própria comunicação do porto. E aqui, para fins de comparação, eu fiz um gráfico simples, mas para vocês visualizarem mesmo o que isso representa. São 7,2% da quantidade de capital que transita pelo porto de animais vivos para 92,8%. Isso, em algumas comparações, significa que a cada $1 de exportação de animais vivos, 13 são colocados em risco para a cidade, para o porto. Significa que a exportação de demais produtos é 1.200 vezes maior que a de animais vivos. E significa também que, nos últimos anos, 4,48 bilhões de dólares estiveram em risco por causa dessa atividade. Lembrando que eu falo em risco porque o porto tem literalmente um berço de atracação. Se um navio naufragar ali, ele vai ficar inviabilizado. Você não tem como diversificar isso. Vocês conseguem, e aqui a gente está falando do impacto portuário. Vocês conseguem imaginar o impacto no turismo, no comércio, nas unidades de conservação? É uma reflexão. E aí, por fim, também queria ressaltar um pouco do que a Vânia falou, né? Aqui a gente tem um dado que vai até 2017, né? Então, pelo menos dá para nós termos uma perspectiva de quem são as empresas que fazem essa atividade. São empresas imensas. A Minerva é uma das maiores empresas. Em 2017, ela tinha quase metade do capital em relação à exportação de animais vivos. As outras empresas não são empresas pequenas e familiares, são interesses grandes que estão por trás disso. Então, acho que é importante também trazer essa reflexão, né? O quanto está em risco em detrimento de quão poucas pessoas estão se beneficiando dessa atividade. E aqui só uma reflexão também, para contribuir com um pouco do que a Vânia falou, né? Eu acho que, ampliando um pouco a questão do porto, a questão dos animais, a gente está vivendo num momento, no nosso planeta, de crise climática muito intensa. E vocês sabem disso mais do que qualquer pessoa. Vocês de São Sebastião, é uma cidade que passou por um dos maiores eventos climáticos extremos recentes, né? A gente está vendo esse momento de ebulição global. E um dado que saiu recentemente é de que 74% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil, elas estão relacionadas aos sistemas alimentares. Então, a nossa pegada que vem a partir da alimentação é muito grande. E isso se complica um pouco mais quando a gente olha para a questão da carne bovina. Desses mais de 70%, 67% das emissões estão relacionadas à carne bovina. E é para deixar essa reflexão mesmo, né? Para além da questão do transporte de animais vivos, como a gente está contribuindo para ou intensificar esse fenômeno que tem impactado tanto as pessoas no dia a dia do nosso país, mas também no mundo, e o que a gente pode fazer para mudar um pouco isso. Mudar um pouco esse sistema produtivo, mudar a forma como a gente se comporta e garantir que a gente tenha uma possibilidade de viver em um espaço, um ambiente que seja mais justo para as pessoas e para todos os animais também. Aqui eu queria deixar uma recomendação. A gente fez, em 2021, um relatório investigativo sobre a exportação de animais vivos no Brasil. Grande parte dos dados que eu trouxe aqui eles estão compilados nesse documento.
E também uma recomendação, obviamente, grande parte de vocês já assinaram, mas tem uma petição no ar que foi feita pelos ativistas aqui de São Sebastião, pedindo pelo fim do embarque aqui na cidade. A gente fez um QR Code ali, então quem quiser puder fotografar. Eu sei que vão imprimir e colar por aí também, então procurem QR Codes e ajudem na petição do pessoal que tem feito essa mobilização tão importante. E, apenas antes de concluir, queria também agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui e também agradecer ao Jorge Sturaro, gerente de investigações na Mercy for Animals, que foi responsável por compilar grande parte desses dados. E reforçar mais uma vez o parabéns ao vereador Marcos Fulli e todos os vereadores que estão aqui. E eu acho que é um indicativo muito importante para vocês, vereadores, ver a Casa Legislativa tão cheia numa sexta-feira à noite. Eu acho que isso demonstra que existe uma vontade da sociedade aqui de discutir o assunto, de pensar em como mitigar um pouco desse problema, né? Então, eu agradeço a todos que estão aqui. Obrigado e é um prazer estar aqui essa noite com vocês.